Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos estudar hoje gramática com o livro de português, tá? Processo de formação de palavras, na página 31. Tá? Então vamos lá. Processo de formação de palavras. Processo de derivação. Os processos de derivação de palavras ocorrem de 5 maneiras, sempre com radical e os afixos, sufixos e prefixos. Então, na aula passada, na aula anterior, nós vimos os sufixos e os prefixos. O prefixo que você coloca antes do radical e sufixo que você coloca depois do radical. Então, agora vamos ver os processos de derivação. Existe o processo de derivação prefixal, tá? Que é a prefixação, inclusão de prefixo à palavra primitiva. Por exemplo, infeliz, eu já tenho a palavra feliz, eu coloquei o in, formou infeliz. O in é prefixo, coloquei antes, tá vendo? Antebraço, já existia a palavra braço, eu coloquei o ante e virou antebraço. Então, essa palavra é derivação prefixal ou prefixação. Enraizar, a palavra enraizar já existia, eu coloquei o em, virou enraizar. Refazer, a palavra fazer já existia, coloquei o re, ficou refazer. E etc, né? Então, essa é a derivação prefixal, que você coloca o prefixo antes da palavra primitiva. Agora, a derivação sufixal ou sufixação é a inclusão de sufixo à palavra primitiva, por exemplo. Felicidade. Tá? Felicidade é o sufixo, então formou felicidade. Beleza, o bel, depois o esa, formou beleza. Estudante, estude, mais o ante, estudante. Então eu coloco um sufixo, tá? E aí a palavra vira processo por derivação sufixal ou sufixação. Agora, a derivação parassintética. A derivação parassintética é a inclusão de um prefixo e sufixo na palavra primitiva. Eu coloco os dois, tanto o prefixo quanto o sufixo. Então, por exemplo, entardecer. Eu tenho a palavra tarde. Eu coloquei o em, depois o se. Entardecer. Emagrecer. Já tenho o magre. Eu coloquei o e e o se. Virou emagrecer. Engaiolar. Já tenho gaiola. Eu coloquei o em, depois o e. Por engaiolar. Agora, repare que na parassíntese ou na parassintética, eu não posso tirar nenhum dos dois, tá? Porque não existe, se eu tirar o em, não existe a palavra tardecer. E se eu tirar o ser, não existe a palavra entarde. Então, na parasíntese, eu não posso tirar nenhum dos dois prefixos, tá? Mesma coisa aqui, ó. Se eu tirar o e, não existe a palavra emagrecer. E se eu tirar o ser, não existe a palavra emagre. Mesma coisa aqui, engaiolar. Se eu tirar o em, não existe a palavra gaiolar. Gaiolar não existe. E se eu tirar o r, não existe a palavra engaiola, também não. Então, na parassíntese, você não pode tirar nem o prefixo e nem o sufixo da palavra. Tá? Isso você tem que gravar bem, não pode tirar. Derivação regressiva. É a redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. Por exemplo, eu tenho a palavra beijar, tá? Se é regressiva, eu vou regredir ela, vou diminuir. Então, eu tirei uma parte da palavra, ficou beijo. Beijar virou beijo. Debater virou debate. Perder virou perda. Porque é uma derivação regressiva. Eu tenho perda retirada de uma parte da palavra. Agora, derivação imprópria. Ocorre a mudança de classe gramatical da palavra. Por exemplo, o jantar estava muito bom. Reparem que jantar é verbo, mas eu coloquei o na frente e virou um substantivo. Então, ele mudou a classe gramatical dele. Tá? Não é mais verbo, agora é substantivo. Tá? Agora aqui, fui jantar ontem à noite com o Luiz, aí o jantar aqui é verbo. Tá? Então, é a derivação imprópria quando você muda a classe gramatical da palavra. Agora, existe também os processos de composição. Tá? Existe o processo de composição por justaposição e por aglutinação. O processo de composição por justaposição, tá? Na união dos termos, o radical não sofre qualquer alteração em sua estrutura. Então, continua a mesma coisa nos seus radicais. Surdo, mudo, guarda-chuva, abre-latas, então não mudou nada. Agora, na aglutinação, mudou, vai mudar alguma coisa, vai ter alteração. Tá? Por exemplo, planalto, é o plano mais alto, virou planalto. Hidroelétrica, hidro e elétrica, mudou porque houve uma alteração na sua estrutura. Então, a aglutinação muda. Tá? Neologismo. Neologismo, então, nós já vimos essa matéria aí anteriormente. Já vamos fazer uma relembrança dela. O neologismo é um processo de formação de palavras em que são criados novos termos para suprir alguma lacuna de significação.
Podemos citar como exemplo a palavra internetation. Essa palavra não existe, tá? Mas ela foi criada. Então, se ela foi criada, existe aí um neologismo, tá? Que quase se refere à linguagem da internet. O hibridismo. O que seria o hibridismo? O hibridismo também é um processo de formação de palavras. Esses termos são formados por elementos do idioma diferentes. Por exemplo, sociologia, do latim sócio e do grego logia. Então, eu tenho dois radicais aqui, uma palavra só, tá? Sociologia do latim sócio e do grego logia, sociologia. Então, o hibridismo é quando tem a junção de dois radicais, um grego e um latim. Onomatopeia. Onomatopeia, além de ser um processo de palavra, também é uma figura de linguagem, que consiste no uso de palavras que imitam ou representam sons ou ruídos. Por exemplo, som do espirro, atchim. Som da tosse, cough, cough, cough. Som do coração, tum, 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 tum. Tá? E outros, né? Outros sonzinhos que nós conhecemos das histórias em quadrinho, né? O bang, bang, o pluft, né? O pou, e vários outros sons que você já conhece pelas histórias em quadrinho. Bom, então o que você vai fazer agora? Você vai estudar essa aula, né? E depois você vai pegar o livro da página 31, vai fazer a página 31, vai fazer a página 34 e a página 35 e 36 do livro de português Trilha, tá? Então, por hoje é só. Um grande abraço.